Vamos começar então, continuar, né, a nossa discussão sobre, vamos chamar assim, a arquitetura do sistema financeiro, que tem sido caracterizado, né, por a chamada liberalização financeira, inovações financeiras e a globalização financeira que a gente já tratou na última aula. Então, eu vou falar de uma das consequências, vamos dizer assim, dessa liberalização financeira com inovação financeira, que, vamos dizer assim, tem o seu ápice, né, das suas consequências na crise financeira de 2008. Né? Ali ficou definitivamente estabelecido, né, a, vamos dizer assim, as tendências de um sistema financeiro desregulamentado e com inovações financeiras, vamos dizer assim, bastante exóticas, né, como alguns chamam. Então, nós estamos usando aí o texto do Bossa e do Torres Filho, para a gente fazer essa discussão. Então, uma das características, vamos dizer assim, dos fundamentos, melhor dizendo, da liberalização financeira, ou dessa visão de que as finanças liberalizadas, elas tendem a ser estáveis, é facilmente encontrável em textos, encontrado em textos, né, como este aqui, livro de Lauro Silva Neto, sobre derivativos, em que ele diz o seguinte: ao contrário do que muitos pensam, o especulador não é nocivo ao mercado. Pelo contrário, ele é muito necessário. Quanto maior for o número de especuladores que operam em determinado segmento, maior será a transparência de preços para aquele produto. Essa é a visão que a gente já viu, discutimos teoricamente, né, a ideia de mercados financeiros eficientes, né, com as suas várias hipóteses problemáticas que a gente já viu, e isso embasou, de uma certa maneira, o que a gente vai ver que deu origem, né, à crise do chamado subprime, né, do mercado imobiliário americano, que se alastrou por todo o mundo em 2008. Em contraposição a isso, nós temos a ideia central do Keynes, né, que os especuladores podem não causar dano quando são apenas borbulhas numa corrente firme de empreendimento, mas a situação torna-se séria quando o empreendimento se converte em borbulha no turbilhão especulativo. Quando o desenvolvimento do capital, quer dizer, o investimento no país, converte-se em subproduto das atividades de um cassino, arrisca-se a produzir em condições defeituosas. Essas tendências são uma consequência quase inevitável do êxito com que se organiza o mercado de investimentos líquidos. Então, nós vamos ver que a crise de 2008, e que se alastra até hoje, importantemente, ela tem um fundamento nessa ideia de que os agentes fazem melhor, sabem melhor o que é melhor para eles e podem liberar os mercados que não vamos ter nenhuma consequência. O que nós vimos, lendo aí o início do texto do Hernani Torres, e também quem assistiu, aconselho a assistir aqueles vídeos, por exemplo, o Inside Job, o Trabalho Interno, o Boom Bust Boom, ou o documentário O Capitalismo, uma História de Amor. Todos eles mostram a consequência dessa crise financeira que não foi pequena. Mas, voltando ao texto, logo no início do texto, os autores mostram o volume de recursos que foram colocados, né, usados para salvar os bancos americanos, especialmente no momento da crise. Mas
E o texto ainda está, vamos dizer assim, é escrito em cima do laço, ele não contabilizou todos os custos reais que tiveram, só de salvamento de bancos, não estou falando em custos econômicos, externalidades negativas, né, como teve muita gente que perdeu suas casas, foi morar na rua, pobreza, miséria, todas essas coisas que tem nos Estados Unidos até hoje, por conta dessa crise. Mas o volume de recursos que o próprio Tesouro americano, ele mensurou ali em alguma coisa como 600 bilhões de dólares, e ainda indicou que o Nouriel Roubini, que foi um economista que ficou famoso durante a crise, calculou em 2 trilhões de dólares. E mais recentemente, um cálculo de quanto que foi aportado de fato chegou a perto de 30 trilhões de dólares. Então, um volume de recursos gigantesco foi colocado nas instituições financeiras para evitar que o sistema todo entrasse num colapso definitivo, né? Então, mas nossa questão é saber o que a engrenagem, né? Essa coisa principal aqui, descobrir ver como a engrenagem que envolve os tais derivativos levou o sistema americano imobiliário a uma crise dessas proporções, né? Então esse é o ponto principal que a gente vai discutir aqui. Então, nossa questão fundamental pode ser o sistema, digamos assim, americano, chamado de securitização de dívidas, né, de créditos imobiliários. Então, o sistema pode ser facilmente derivado desse quadro que tem lá no texto do Hernani, né, e que ele sintetiza a engrenagem do sistema. Então, se vocês notarem aqui, nós temos o desenho, né, do sistema. Então, basicamente, como ele funcionava, né, como ele funciona. Então, você tem uma venda de imóveis, então, tá ruim. Bom. Então, nós vamos partir desse esquema do Hernani Torres, em que ele descreve, né, como que funciona a questão da securitização e os vários agentes que estão envolvidos neste processo, né, securitização de crédito imobiliário. Então, primeiro, antes ele mostra que o subprime, antes ele mostra que o preço das casas entrou numa crescente, principalmente a partir dos anos 2000, chegando ao seu auge em 2007, 2006, 2007, e em boa medida, esse aumento do preço das casas teve a ver com o mercado de subprime. Subprime é um segmento do mercado americano em que se fazia financiamentos para pessoas de muito baixa capacidade de pagamento. Especialmente, um termo que ficou muito conhecido à época, se financiava pessoas que chamavam de eram os créditos ninja. E o crédito ninja vem do inglês no income, no job and assets, quer dizer, a pessoa não tinha nem renda, nem emprego e nem ativos, nem patrimônio para dar em garantias. Então, obviamente, sabia a incapacidade de pagamento dos financiamentos para essas pessoas. De qualquer maneira, esses financiamentos eram feitos por conta da possibilidade de fazer as tais securitização dos créditos. Então, o esquema era mais ou menos assim. Você tinha basicamente dois tipos de esquema de financiamento. Um em que os pagamentos iniciais de juros eram muito baixos, então você paga-se um prêmio para quem consegue fazer o financiamento, né?
é o que eles chamam de do vendedor, né, do financiamento, financeiro, seria no caso do Brasil. Então, vende esse financiamento que, de um lado, poderia ser de um tipo em que nos 2 ou 3 primeiros anos a taxa de juros seria muito baixinha, então a pessoa pensaria, tem condições de pagar essa taxa de juros. Ou um outro mecanismo em que só se pagaria os juros do financiamento no primeiro momento e depois de algum tempo, aí começava a pagar as amortizações. Então, essas duas modalidades, obviamente, implicavam numa taxa para o devedor, né, muito baixo nos pagamentos iniciais, mas tinha o risco, né, de, no momento futuro, essa taxa aumentar. Certamente aumentaria, porque 2 ou 3 anos depois teria que se pagar integralmente ou a amortização ou a taxa de juros subiria, como estava no contrato. Bom, seja como for, os imóveis, então, fazem os contratos, né, vários contratos de imóveis, como a gente pode ver aqui no desenho à esquerda, no alto à esquerda. Então, os vários contratos de crédito eram realizados e agrupados num fundo de hipotecas. Então, todos esses contratos vendidos, né, negociados, eram agrupados nesse fundo de hipotecas e depois subdivididos em categorias de risco. Então, esses A, BBB, BB e lixo tóxico, essa gradação que vai de AAA até esse lixo tóxico são gradações de risco de crédito. Então, essas subdivisões, elas eram feitas e avaliadas por aquelas famosas empresas de avaliação de risco, né? Moody's, Fitch, Standard & Poor's. Então, os vários créditos que eram feitos eram juntados, depois agrupados em títulos que eram classificados de acordo com o risco potencial. Então, do risco menor, AAA, ao risco maior, né, risco de não ser pago, lixo tóxico. Então, esses títulos, por isso securitização, esses títulos, titularização, esses títulos, por sua vez, eram, então, vendidos a instituições financeiras, fundos de pensão, etc, etc, etc. Bancos e tudo mais. E aí, aqui, como mostra o Torres, né, quanto mais bem graduado aqui, né, AAA, menor a taxa de juros pagas, e indo para baixo, maior a taxa de juros paga, maior o risco. Bom, acontece que ele chamava isso de tranche, ou tranche de títulos, desses títulos você podia ainda pegar os piores colocados aqui embaixo, né, os que os menos bem avaliados, por exemplo, os triple B, os duplo B e o B, e poderiam, então, realocá-los para um fundo de crédito. Então, é um fundo que é parecido com o primeiro, né, como se fosse o fundo de hipotecas, mas esse era o de créditos colaterais, né, e eles eram reclassificados de novo em AAA, duplo B, A, BBB, BB, etc., e revendidos novamente para aquelas mesmas instituições. Então, veja,